Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago uma das leituras mais prazerosas do ano que o clube fez, que foi o Lutando na Espanha, do George Orwell. Para quem não conhece, George Orwell, né, com seu nome, que é seu pseudônimo, na verdade, né, porque seu nome é Eric Arthur Blair, ele participou ativamente da Guerra Civil Espanhola. Então nós temos uma obra que junta um conflito muito significativo em termos de formação da sociedade ocidental do século XX, e nós temos então um dos melhores escritores em termos da capacidade de vislumbrar, né, o dia a dia, a cotidiano e a realidade daquele conflito. Então nós temos os melhores dois mundos juntos numa obra. Essa aqui que eu lhes trago é da Biblioteca Azul, então tem uma gravura muito bonita na capa, assim como na contracapa, né, que nos relembra, por exemplo, as gravuras utilizadas nos cartazes de incentivo das forças republicanas ao longo da guerra. E não só isso, a gente também vai encontrar uma série de gravuras ao longo da leitura que nos ajudam a vislumbrar um pouco do que está sendo narrado. Gravuras muito interessantes. Bom, para quem não sabe, a Guerra Civil Espanhola é considerada como um ensaio geral da Segunda Guerra Mundial, não só porque muito das tecnologias e táticas militares utilizadas nela vão ser reproduzidas em uma maior escala, né, em maior larga escala durante a Segunda Guerra Mundial, mas também porque nós temos as concepções ideológicas, né, de um lado as forças franquistas representando o fascismo e do outro lado nós temos as forças, né, progressistas dos republicanos, né, representando não só o republicanismo, a social-democracia, mas também o socialismo e o anarquismo em suas diferentes concepções, assim como o comunismo / socialismo em suas diferentes concepções, né. Nós temos linhas trotskistas, stalinistas, leninistas, né, todas elas envolvidas nesse conflito. Então, não só pelo aspecto ideológico, mas também pelas táticas, a Guerra Civil Espanhola é considerado o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Bom, como vocês já conhecem a obra do Orwell, vocês sabem o quão magnífico é a leitura, né? O quanto ele consegue nos levar para aquela realidade. Só para vocês terem uma ideia, olha só como é interessante, como ele consegue narrar e descrever muito bem. Mais uma vez mostra as gravuras, né? Olha. Então vamos lá. No quartel de Lenin, em Barcelona, um dia antes de ingressar na milícia, vi um miliciano italiano de pé em frente à mesa dos oficiais. Era um jovem com ar de durão, de 25 ou 26 anos, cabelos louros avermelhados e ombros largos. Seu cap pontudo de couro estava puxado ferozmente sobre o olho. De perfil para mim, queixo no peito, olhava intrigado, de senho franzido, um mapa que um dos oficiais abrira sobre a mesa. Algo em seu rosto me tocou profundamente. Era o rosto de um homem que iria matar e jogar sua vida fora por um amigo. O tipo de rosto que se esperaria de um anarquista, embora contra todas as outras expectativas ele fosse comunista. Havia tanto candura quanto ferocidade nele. Havia também a reverência patética que os analfabetos têm para com seus supostos superiores. Era óbvio que o mapa não tinha nem pé nem cabeça para ele. Era óbvio que ele encarava a leitura de um mapa como um feito intelectual estupendo. Difícil saber por que, mas raramente encontrei alguém, quer dizer, algum homem que tenha me agradado tão imediatamente, enquanto conversavam ao redor da mesa. Alguma observação trouxe à tona que eu era estrangeiro. O italiano levantou a cabeça e disse: "Italiano?" Respondi com meu espanhol ruim: "Não, inglês. E tu?" Então, assim, ele vai narrando e a gente vai conseguindo vislumbrar as pessoas que estavam no seu entorno, o dia a dia do fronte, o dia a dia do combate. Eles nos trazem toda a dureza, sabe? Você tem muito aquela concepção da hombridade, da virtuosidade, né, da honra. E ele vai trazer as dificuldades de uma trincheira, as dificuldades da falta de comida, da falta de alimento. Ele vai trazer o cotidiano do processo revolucionário, como a sociedade, né, espanhola do lado republicano estava conseguindo adaptar mudanças mais radicais, e o quanto essas mudanças mais radicais colocava em termos de confronto aqueles grupos não tão progressistas, mas que não queriam o franquismo, que gradativamente vão se afastando, né, dado ao radicalismo que vai assumir as mudanças, né, que se buscam, né, de uma sociedade mais justa, igualitária e sem tanta hierarquia. Então é muito interessante esse dia a dia e a forma como ele narra a questão dos garçons nos hotéis, a questão da prestação de serviço, a questão da busca da igualdade, né, rompendo com esse ar de superioridade, né, com essa hierarquia baseada no capital. Então é muito legal quanto ele faz esse detalhamento. Mas não só isso, o livro também é interessante porque ele vai trazer as batalhas de Barcelona, né, aqueles confrontos no qual forças de caráter mais stalinistas
próximos dos republicanos, atacam os grupos anarquistas, né? Naquela disputa de se afastar do poder, qualquer possibilidade dos anarquistas ou dos trotskistas, né? E o quanto isso fragiliza, porque enfraquece internamente, né, a luta. Pensa bem, nós temos os republicanos, nós temos dentro desse grupo, nós temos ali os próprios só sociais-democratas, os caras que defenderiam a democracia, os caras fascistas, mas nós temos também os socialistas, daí nós temos as divisões internas, nós temos o grupo trotskista, os anarquistas, e nós temos os stalinistas. Então, assim, nós temos essas disputas que vão se processando e que se materializam nas batalhas de Barcelona, e ele nos narra o dia a dia dessas batalhas, né? E o quanto para ele é surpreendente que armas modernas estavam sendo utilizadas na luta entre eles, enquanto no front eles usavam armas que muitas vezes nem funcionavam direito, armas muito antigas. Então isso ele já começa a dar alguns indícios daquele enfraquecimento, né, que vai levar à derrota das forças republicanas frente ao fascismo franquista. E não só isso, né? O próprio auxílio diminuto dos países democratas, né? Dos países que diziam defender a democracia em relação à república, né? A França ajuda muito pouco, a Inglaterra ajuda muito pouco, Estados Unidos ajuda muito pouco, enquanto a Alemanha e Itália ajudam pesadamente as tropas do Franco. E esse descompasso de ajuda leva ao enfraquecimento. E a própria ajuda stalinista também ela é relativamente diminuta. Então isso vai mostrar que ao longo do processo há uma incapacidade republicana de repor o armamento, de repor a estrutura bélica, né, capaz de dar ou fazer enfrentamento às forças franquistas. Então, no que eu recomendo esse livro? Não só porque o Orwell, né, o Eric Arthur Blair, tem uma escrita magnífica, mas porque é uma perspectiva muito interessante para se entender o cotidiano da luta na Espanha. As diferentes siglas, os diferentes grupos, essa incapacidade de construir uma unidade para enfrentar um mal maior, né? Tudo isso a gente consegue acompanhar aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.